nós entramos excepcionalmente às 10h22, porque o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, José Delgado, já está aqui nos estúdios da UTV Amazônia para responder tudo sobre a transposição. Esse sim tem a caneta e o conhecimento e a sabedoria para dizer se nossos servidores serão realmente beneficiados até 91, se é com salário da União, questão de enquadramento. Ele fez um parecer já a pedido dos sindicatos e gostaria só de dizer ao internauta que não vou me delongar muito, eu já vou direto para a linha direta com os internautas. Tem muita gente aqui na linha direta. Você que tem dúvidas, aproveita agora, pega abaixo da nossa telinha, tem a linha direta, você manda seu e-mail, a seu nome, seu e-mail, a sua pergunta e o questionamento que vamos passar rapidamente aqui ao ministro. Bom dia, ministro. Muito obrigado pela presença hoje na UTV Amazônia. É mais uma satisfação estar aqui em Rondônia, especialmente me unindo a esta luta que é promovida por 21 mil servidores deste Estado para conquistar um direito que lhe foi assegurado desde 5 de outubro de 1988. Portanto, é uma luta de 24 anos. Uma luta de 24 anos. Para fazer valer o quê? Uma determinação constitucional. Ok, vamos direto aqui à linha direta, ministro, já que quero só explicar ao internauta e também aos sindicatos que a programação deu encolhida, o ministro tem outros compromissos em Brasília, vai ter que embarcar agora no início da tarde, nós vamos ser um pouco rápido, porque ainda há uma agenda com o governador Confúcio Moura. O Luiz Alberto Chade, ele pergunta o seguinte: a emenda 60, promulgada em 11 de novembro de 2009, diz o seguinte em seu artigo 2º: esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, não produzindo efeitos retroativos. O governo federal está demorando mais de 3 anos para efetivar a transposição, causando prejuízos financeiros ao nosso servidor. Os servidores que optarem pela transposição e terem melhorias salariais, como os professores, terão direito a receber a diferença entre o salário estadual e o federal a contar da promulgação da emenda 60? Muito bem. A pergunta é muito interessante e ela foca um dos aspectos mais cruéis, viu, das conquistas a serem alcançadas. Nós estamos entendendo, e isso afirmamos em nosso parecer que foi dado com base na nossa experiência jurídica de 43 anos de magistratura e hoje 4 anos de advocacia após a aposentadoria, de que esses servidores deverão ser transpostos para os quadros da União em um quadro específico a ser extinto, em situações iguais aos servidores da União. Consequentemente, pelo princípio da igualdade de vencimentos, que é garantido pela Constituição Federal, de que para cargos iguais, para funções iguais, serão atribuídos vencimentos iguais, esses servidores deverão receber os vencimentos iguais aos vencimentos que seus irmãos do âmbito federal estão recebendo nos quadros que passam a compor. Exemplificando, o servidor que for enquadrado no Ministério da Saúde, por sua opção ou por determinação legal, depende de suas qualificações, vai receber os vencimentos correspondentes ao que o seu irmão servidor que já está lá que se encontra exercício está a receber. Não pode haver discriminação nessa situação. A pergunta do Luiz Alberto. De Luiz Alberto é se tem efeito retroativo. Isso. Nós estamos estudando esse aspecto e tudo vai depender da boa vontade do governo. Certo. Tudo vai depender do que a lei que deverá ser criada, o projeto de lei que está sendo elaborado e que, segundo Cícero, que é o coordenador desse movimento, o governo está prometendo para os próximos dias a elaboração desse projeto, deverá determinar. Em tese, esses servidores deverão ter direito ao efeito retroativo a partir da emenda constitucional 60. Quando a emenda constitucional 60 diz, no nosso entender, que não terá efeito retroativo dali para trás. Da data da sua publicação para trás. Mas dali para frente e não para frente, não. É uma emenda constitucional que tem eficácia imediata. A emenda constitucional, observe bem, decorre do poder constituinte derivado
em que, ao momento que ela ser publicada, ela não disse que ela ia vigorar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 4 anos. Ela vigora imediatamente. A partir do dia que ela foi publicada, ela está produzindo, ela existe, é válida, é eficaz e está produzindo efeitos. Esse é o nosso entendimento, se espera a sua resposta. Ok. Obrigado, Luiz Roberto. José Rara Franco, como fica a remuneração no período de aprovação da PEC até a efetivação da transposição com relação aos direitos adquiridos? Muito bem. Nós temos que observar que os servidores que estão hoje integrando o Estado de Rondônia e que fazem parte da transposição, eles não deverão se preocupar com essa questão de direitos adquiridos quanto à remuneração. A remuneração, que inclui os seus vencimentos e as vantagens, ela será aquela que for disposta na lei federal. Certo. Nós não estamos aceitando a pretensão do governo de, primeiramente, efetuar o pagamento pelos vencimentos que atualmente estão sendo pagos pelo Estado de Rondônia, para só depois fazer essa equiparação. A lei não prevê, isso é uma criação, isso é um obstáculo que está sendo criado, isso é uma dificuldade. Como fica a situação dos ex-empregados das estatais? Muito bem. Vamos observar que os ex-empregados das estatais, aqueles, segundo eu estou entendendo, são aqueles que, na época em que o Estado de Rondônia foi criado e até a posse do primeiro governador eleito, estavam em exercício e que depois pediram demissão. Este não tem direito. Não tem direito. Ok. Vamos explicar. O vínculo, a relação jurídica foi cortada. Eles hoje estão exercendo outras atividades, desapareceu a possibilidade desse direito. Tá. Por livre e espontânea vontade deles. Ok. O Zé Alberto, pergunte ao ex-ministro se o funcionário concursado, aprovado e empossado no ano de 90 e que no cumprimento de suas funções sofreu um acidente e ficou paraplégico, foi aposentado em 2007, tem o direito de ser transposto? Vamos observar. Nós temos aí uma pergunta em que diz que o aposentado foi nomeado em 90. 90, exatamente. Em 90. Observem que a emenda constitucional, a DCT, o artigo 58 da Constituição Federal de 88 e a emenda constitucional de 60, ambas protegem aqueles servidores que estavam em exercício no dia da criação do Estado de Rondônia, quando a lei foi publicada, e até a data em que o primeiro candidato eleito tomou posse. Que no caso... Então, esse servidor, consequentemente, salvo o melhor exame, ele não tem direito. Ok. O Carlos Eduardo foi contratado em 85 como engenheiro civil, passei no concurso para perito criminal em 90, quando comecei meus trabalhos. Não houve quebra de vínculo empregatício. Serei transposto como perito? Muito bem, ele vai fazer uma opção. Nessa opção, ele vai se vincular ao que a lei determinar. Certo. Se nessa transposição a lei não encontrar uma forma de enquadrá-lo, ele vai fazer a opção por outro cargo que seja mais ou menos equivalente. Entendi. Não podemos assegurar, porque nós não temos ainda a lei que discrimina os cargos que serão preenchidos da transposição, são cargos de extinção, essas situações excepcionais. O certo é o seguinte, é que eles, como está vivendo, ele vai ter direito a haver a transposição. Okay. E que não deverá ter prejuízos remuneratórios. O Mauro Souza, ministro, ele mandou a seguinte pergunta para o senhor. Eu sou policial militar e há 3 anos fui para a reserva remunerada. Pergunto, terei direito à transposição? Em regra, sim. Se ele for do período, né? Se ele estiver enquadrado de acordo com os dispositivos constitucionais já mencionados, ele terá direito à transposição. Ok. Apenas ele não volta para a ativa, ele continua na posição em que ele se encontra, mas recebendo os seus proventos de acordo com o cargo equivalente. Tá. A Marisete de Paula. Olá, bom dia. Meu esposo era funcionário da SEDUC em 94. Passou para a Secretaria. Ele era funcionário da SEDUC e em 94 passou para a Secretaria de Segurança. Ele fez a averbação do tempo de serviço que ficou na SEDUC. Ele pode passar a federal? Não, porque em 94 não. Em 94 não. Somente vamos situar no tempo
somente aqueles servidores que estavam em exercício na data da criação do Estado de Rondônia ou até a posse do primeiro governador eleito. A Dijane Vieira Santana, ela tem um caso aqui complicado, olha. Ela foi contratada em 3 de março de 86 no regime de consolidação das leis trabalhistas. E nunca parou de trabalhar e nem foi demitida. Em 97 ela fez o concurso e mudou de regime para estatutário na mesma função que é o professor. Ela tem direito? Tem, sim, não tem nenhum problema. A questão de mudança de regime não quebrou a continuidade da prestação de serviço. A relação jurídica continua apenas sob outro regime. Tá. O caso do Adailto Ferreira da Silva, que também entrou na linha direta, é o mesmo dela, né? Ele era CLT e tal, passou depois, fez concurso, ele é de 84. Agora ele tem uma pergunta interessante, ele entrou com um pedido de aposentadoria. Ele pergunta, ele deve manter o pedido de aposentadoria ou não? É uma opção dele. Mas vai ser transposto de qualquer jeito? Não, ele terá direito à transposição. Ocorre que se ele continuar com seu pedido de aposentadoria, ele será transposto como aposentado. Se ele desistir, será transposto para ativa. Nós não sabemos qual é a idade dele, se ele pode continuar em serviço público, se ele tem menos de 70. Okay. É um fato muito complexo para ser analisado. Tá. Socorro, entrei no 81, sou funcionária municipal. Eu entro ganhando o salário federal? Depende, Socorro, do que você foi enquadrado, como você foi enquadrado. Você vai ganhar, nós estamos defendendo que todos deverão ganhar o salário federal. Vai depender do seu grau educacional, se você tem curso médio, se você tem curso de diploma superior e o quadro e onde você vai ser enquadrada. Ok. Moacir Silva, e os aposentados? A mesma pergunta que nós já respondemos. Os aposentados são servidores públicos com uma única diferença, que são inativos. Quero mandar um abraço para o Fábio Camilo, que ele está no gabinete do senador Assir Gurgax, acompanhando o programa Trecho Crítico. Obrigado, Fábio Camilo. O Araújo, os policiais militares da reserva remunerada que estão convocados para o serviço ativo da PM, têm direito à transposição? Tem, né? Exatamente, desde que preencha as condições da criação do Estado de Rondônia ou até a posse do governador eleito. Tá. Se está em exercício. O Itamar Ferreira, obrigado, Itamar, pela audiência. Um abraço para você. O Ministério do Planejamento, além de excluir o pessoal de 91 até 91, também não reconhece o direito dos empregados de empresas públicas. É viável buscar na Justiça este reconhecimento? Exatamente, porque a emenda constitucional 60 e o artigo 58 do ADCT de 88, a das disposições transitórias, não faz nenhuma diferenciação. Tanto envolve os servidores da administração direta como os servidores da administração indireta. É a empresa pública e a administração indireta. Ok. O Edson Santos, ministro, o acordo celebrado entre o governo federal e o governo de Rondônia em 5 de setembro para transpor servidores até 87 é legal? Observe bem, o governo federal até 91 pagou todas as despesas financeiras com o pessoal do governo de Rondônia. Enviava todos os meses as dotações orçamentárias necessárias. Reconhecia assim o direito. É o que nós chamamos de fato consumado. Tá. Nunca houve contestação para essa situação. O Zé Kleber, ele entrou na linha direta e tem uma pergunta interessante, ministro. A PM ganhou uma ação para transpor até 87 desde 2002. A União perdeu o recurso no STF e entraram com embargos de declaração. Isto demora para julgar, já que a ministra está com esse embargo há 3 meses. Você está perguntando se demora a julgar isso daí. Não, em regra, especialmente agora que o Supremo Tribunal Federal está envolvido, viu, com o julgamento dessa ação penal que está chamando a atenção de todo o Brasil. Tá. O Ravena, ele pergunta o seguinte: como fica o caso dos servidores com direito à transposição que vieram a falecer em relação aos herdeiros pensionistas? Depende da situação dessas pensões, como essas pensões foram decretadas. Mas em regra? Regra tem direito. Ok. Respondida a pergunta do Ravena. Antônio da Paixão Silva. Foi contratado sem concurso em 84 para um determinado cargo. Em 2010, por força de uma lei estadual, tive a nomenclatura modificada para outro cargo. Como irei transpor? No cargo antigo ou no cargo atual? Se ele foi contratado em 2010, não é verdade? Não, ele foi contratado em 84. Em 84. Aí em 2010 eles mudaram, por força de uma lei, a nomenclatura do cargo dele.
ele vai fazer a opção de acordo com a lei e ele vai ser enquadrado de acordo com os direitos e vantagens que ele hoje tem. O essencial é que ele fique no mesmo nível de vencimentos. Tá. A Ruth... Ou cargos equivalentes, funções equivalentes. A Ruth, ela entrou aqui na linha direta, ela não deu muitos detalhes, mas perguntou se uma taquígrafa poderia ser enquadrada no quadro federal, uma taquígrafa. Desde que, na criação do Estado de Rondônia, ou até a posse do primeiro governador eleito... Ela fosse contratada. Mas existe esse cargo? Deve existir. Deve existir, depende... Ou função equivalente. Ou função equivalente. Tá, o Argeu Domingues da Costa, retificando a pergunta que fiz anteriormente, eu era do Beron é o antigo Banco do Estado de Rondônia, contratado em novembro de 83 e saí quando do fechamento da empresa, em agosto de 98. Tenho direito à transposição ou será que posso ir por via jurídica? Em regra, não. Se ele saiu, ele próprio está dizendo que quebrou. Mas, na verdade, na época do Beron, eles foram meio que obrigados a sair. Foi criado um programa de demissão voluntária na época Se ele aceitou essa demissão voluntária, e isso já se passaram mais de 5 anos, o Beron era uma sociedade de economia mista. É uma massa falida hoje. Era uma massa falida. Se ele aceitou na época, e o prazo prescricional já atingiu. Se era CLT, ele tinha 2 anos para reclamar. Se ele era servidor público, ele tinha 5 anos. Depois desse prazo, penso que ele não tem mais direito. Ministro, o senhor já tem, é contratado por algum sindicato? Quem são seus parceiros aqui em Rondônia? Não. Até agora tem havido somente conversações, onde nós fomos procurados por determinados sindicatos para uma contratação em parceria com outros escritórios, mas nós precisamos esclarecer que toda contratação aqui em Rondônia, nós trabalhamos em parceria com o escritório do nosso doutor Diego Vasconcelos de Paiva. Diego Vasconcelos de Paiva. Exatamente, Diego Vasconcelos de Paiva. É a parceria com que eu tenho e que nós podemos fazer parcerias com quaisquer outros escritórios, mas desde que seja a parceria o nosso escritório e o escritório com o Diego de Paiva com um terceiro escritório. Penso que quanto mais nós nos unirmos para defender esta causa, mais haverá produtividade. Todos os parceiros serão bem-vindos. Correto. Dependendo da nossa aceitação e da aceitação dos parceiros. Há conversações a respeito e conversações que se prolongarão não somente no dia de hoje, mas também em outras datas que nós estamos dispostos a comparecer aqui a Rondônia para acompanhar os nossos clientes na busca da conquista desses direitos. Ok. Uma última pergunta, ministro. Eu sei que o senhor já está com a sua agenda lotada e não dá mais tempo para a gente atender o internauta. O Wilson Lopes, ele pergunta se o termo, abre aspas, servidor da emenda constitucional 60 é genérico ou restritivo? Respondemos em nosso parecer, no parecer apresentado, que o termo é em sentido genérico. Envolve servidores da ativa, envolve servidores inativos, envolve servidores da administração direta, envolve servidores da administração indireta, quer dizer, das sociedades de economia mista, das empresas públicas, das autarquias e das fundações. Ok, ministro, muito obrigado pela presença aqui na UTV Amazônia. Vou chamar o intervalo agora. O ministro agora vai se encontrar com o governador e vai pegar o voo. Mas ele está em parceria com o escritório do Dr. Diego Vasconcelos, é amigo do Cícero Evangelista, que quero agradecer os dois aqui por trazê-lo aqui nos estúdios da UTV Amazônia e sempre vai estar aqui, quando necessário, na cidade de Porto Velho, para esclarecer todas as suas dúvidas. Obrigado, ministro. Sou eu que agradeço e me declaro à disposição, não somente da UTV Amazonas, e também de todos os sindicalistas e os servidores para a conquista dessa luta que por nós está abraçada. Especialmente porque hoje sou cidadão rondoniense com muita honra.